orientando equipamento ali. Salmo 61 encontraram aí? Eu não esqueci se você veio em pé ou sentado. Fica à vontade, pastor. Se puder ficar em pé, fica mais. Salmo 61, vamos ler aqui alguns versículos, que diz assim, alguns versos, que diz assim: oração pelo rei. O título: Salmo de Davi para o cantor mor sobre a angústia. Ou, aliás, ignote. Ouve, ó Senhor, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Só até aqui, Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Que Deus venha me usar com sabedoria e unção para falar conosco nessa noite. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi, ele está fazendo uma oração a Deus. Aqui nós entendemos que Davi, ele está pedindo para que Deus ouça o seu clamor. Não quer dizer que Deus ele é surdo, que ele não estava com a sua onisciência, sabendo que Davi estava ali prostrado, de joelhos, ou deitado, em pé, de qualquer forma que seja, orando ou clamando a Deus. Amém? O clamor significa pedir com impetuosidade. Amém? O clamor é o quê? É o pedido que nós fazemos com impetuosidade. Clamor é insistir, pedir com ênfase e até gritar. Clamar é muito mais que pedido, é rogo. Podemos dizer que clamar é a última instância do pedido. Amém? Então clamor é isso. Clamor é gritar, irmãos, é pedir desesperadamente, incessantemente, impetuosamente a Deus aquilo que nós queremos, mas não conseguimos fazer ou realizar com as nossas próprias forças ou capacidades. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vemos que aqui o rei Davi, ele está em meio ao desespero, pode-se dizer assim, pedindo para que Deus ouça. Ele já tinha orado a Deus, já tinha clamado, mas ele não obteve resposta da parte de Deus para aquilo que ele estava pedindo a Deus através deste clamor. Ou seja, ele diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Ele estava clamando, ele orava, mas ele não via êxito, não via resultado. Então ele resolveu o quê? Clamar. Ele resolveu pedir a Deus para que Deus ouvisse a sua oração. Ou seja, clamor é nada mais, nada menos do que uma oração em voz alta, uma oração aos gritos. Isso é clamor. Quando nós estamos clamando a Deus, irmãos, é porque a coisa já passou do limite em nossas vidas. As lutas, as batalhas, as pelejas que nós enfrentamos já estão acima, já estão quase nos vencendo, já estão quase
nada acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus esteja surdo para que não possa ouvir o nosso clamor. O profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aí eu vou chegar lá. Ou seja, será se ele diz mais: será se o braço do Senhor está encolhido? Será se a sua mão está fechada para que não possa abençoar? Ou será se os ouvidos do Senhor está tampado para que não possa ouvir o clamor do necessitado, aquele que clama, que ora, que pede a Ele de dia e de noite pela causa a qual a pessoa está enfrentando? Deus está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo as nossas orações. O povo lá no Egito havia 400 anos que estavam sendo escravizados, estavam sendo judiados ali pelos egípcios, pelo rei. E o Senhor um dia encontra Moisés no deserto, apacentando ovelhas, para resumir. E o que ele diz a Moisés é isso: Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor e visto a aflição do meu povo, e desci para livrá-los da opressão dos egípcios. Aleluia! Às vezes, queridos, nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus ele não está vendo aquilo que nós estamos passando. Mas Deus sempre está ouvindo o nosso clamor, Ele sempre vê sim o nosso sofrimento. É porque Deus, Ele não age no nosso tempo. Às vezes nós pedimos algo para Deus, o nosso problema é que nós não sabemos esperar o tempo dele. Nós pedimos hoje, queremos para ontem. É por isso que Deus, Ele não age no meu tempo e nem no seu tempo. Às vezes essa luta que Deus está permitindo que nós passemos é para quê? É para nós criarmos raízes na sua presença. Para que quando alguém perguntar: não, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, irmão. E você também irá passar, dando glória a Deus. A palavra diz que Abraão, ele era o quê? Ele era fortalecido, dando glória a Deus. Mesmo diante do que Abraão passou, queridos. Abraão recebeu a promessa de ter um filho, mas Abraão já era velho, Sara já era velha. Mas o que fortaleceu Abraão foi que ele adorava o Senhor, ele era fiel, ele temia, ele dava glória a Deus, e assim ele era fortalecido. E o salmista está dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Aleluia! E ele diz: desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Aleluia! Rocha na Bíblia, querido, fala de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Quando você estiver na angústia, na aflição, peça para Deus te levar para essa rocha, que é mais alta do que você, do que eu. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Ele é a cidade de refúgio, que fala lá em Números, se não me engano, onde o Senhor diz que quando alguém fizer algo, que aquele não for culpado injustamente, vamos dizer assim, que ele pode se refugiar da cidade chamada cidade de refúgio. Essa cidade, querido, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aonde nós nos refugiamos todos os dias.
alta, mais forte, mais poderosa, essa rocha que me dá esperança de servir ao Senhor todos os dias, essa rocha que me dá fé, essa rocha que motiva a minha fé, que me dá inspiração para buscar o Senhor, para orar, para estar aqui aos domingos, aos dias que tem culto. Essa rocha é quem? Essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Essa rocha é Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Jesus Cristo, o general do exército, aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluias! Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Aleluia! Torre forte é o Senhor dos exércitos, querido. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem sido um refúgio, a torre aonde nós podemos também nos esconder em Deus, queridos. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele é o nosso refúgio contra as falsas acusações do adversário. Ele é o nosso refúgio contra as investidas do adversário, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. O Senhor Jesus Cristo, Ele é esse refúgio. Aleluia! Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 13, versículo 8, diz assim, a parte B diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do adversário. Aleluia! Quando ele chega, querido, para acusar, quando ele chega para querer destruir a família, o casamento, para querer destruir os filhos, o Senhor Jesus Cristo já está lá, meu querido. Aleluia! Jesus, ele chega primeiro. Aleluia! Louvado seja Deus. Ei, mamãe, papai, você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui, nós não podemos deixar de buscar a Deus, de clamar, mesmo se o nosso pensamento é aquele: eu estou clamando, estou buscando, mas Ele não está me ouvindo. Não, Ele está ouvindo sim. Às vezes Deus dá um livramento ao seu filho, ao esposo, às vezes à esposa. Aí você vai imaginar: nossa, Deus deu um livramento ao fulano, ciclano, meu filho. Será que foi isso? Não, será que foi isso? Não. É o clamor, é a oração que nós fazemos todos os dias para Deus proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos. Aleluia! Esse é o efeito da oração, queridos. Do clamor a Deus. Porque o nosso problema, nosso, meu, também, é que nós queremos ver, oramos e queremos ver acontecer agora na nossa frente, mas não é assim não. De quantos acidentes Deus não te livrou hoje? Livrou teu filho, aquele parente que às vezes sai para torar uma, né? Domingão, aí vem de moto na BR ou nas estradas de chão. Você acha que ali não é Deus que dá o livramento para que ele chegue em casa bem? Você acha que as suas orações não estão fazendo efeito no mundo espiritual? Você acha que o nosso clamor não está chegando aos ouvidos de Deus? Claro que está chegando. O que seria da gente, o que seria de nós se não fosse a oração, queridos? Uma vida de oração. O adversário vai querer nos tragar e fazer muito tempo. Então, queridos, o salmista, mesmo ele dizendo: ouve, Senhor, o meu clamor, ainda assim ele não desiste, mesmo ele entendendo que naquele momento Deus não estava ouvindo o clamor dele, mas ele continua persistindo. Ele pede para que Deus ouça o seu clamor. Meu amado,
nós temos total liberdade com respeito na presença de Deus, para pedir para Ele em oração: Senhor, ouve, Senhor, ouve o meu clamor, ouve as minhas orações, liberta, Senhor, meu filho, liberta minha filha, liberta o esposo, liberta a esposa, liberta o irmão, liberta o pai, liberta a mãe, liberta aquele parente, Senhor. Clama, querido, clama, ora, pega Ele, que no tempo certo Ele vai fazer a obra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando nós chegamos ali no Novo Testamento, pessoas que enfrentaram preconceito, pessoas que correram risco de serem apedrejadas, agredidas, mas elas não desistiram de buscar a Deus, clamando. Pessoas que chegavam diante da multidão, porque aonde Jesus andava, por onde ele passava, e uma multidão com ele, os curiosos, aqueles que iam ver se realmente, será que ele faz isso que o povo está falando? Aquela multidão, só que chegava um ali que fazia a diferença no meio da multidão. Esse um chegava com fé, com convicção, determinado que o Senhor era poderoso para ouvir o seu clamor e resolver a sua questão em nome de Jesus. Aleluia. Pessoas que clamaram, pessoas que obteram uma resposta pelo seu clamor, pessoas que tinham tudo para desistir, para parar, mas não desistiram. A multidão chega a empurrar, derrubava pelo chão, mas esse homem não desistiu. Esse homem era cego. Está lá em Lucas capítulo 5, capítulo 10, melhor dizendo, Marcos 10. Ele era cego, ele clamava, ele ouviu que Jesus ia passando ali naquele lugar, por onde ele ficava, e ele foi clamando, pedindo. Era cego há muito tempo, acredita que era desde criança. Há uma história que diz que esse homem, o pai dele era general do exército, e do meio para o fim ele não concordava muito com o que o imperador fazia. Ele foi, se revoltou, e o imperador mandou matar toda a família dele, e esse homem foi cego, teve os olhos vazados. Está lá em Lucas, Marcos 10. Mas ele, irmãos, voltando, quando ouviu falar que Jesus estava passando ali, ele rompeu com a multidão para receber o seu milagre, queridos. Aleluia! Nós temos que romper com as multidões todos os dias para receber o nosso milagre. Nós temos que romper com as lutas. Essa multidão que nós enfrentamos todos os dias são as lutas que vêm para nos parar, os problemas financeiros, a saúde que muitas vezes não ajuda, às vezes também guerra no mundo espiritual, retaliação física, retaliação espiritual. Às vezes é alguém que nos frustra, às vezes é alguém que fala mal de nós, às vezes é alguém que a gente tanto confia, aquela pessoa nos trai com palavras. Às vezes alguém lança uma palavra de maldição, uma palavra de desânimo, às vezes alguém lança uma palavra que diz que não vai dar certo, vai dar tudo errado, mas nós temos que romper com essas multidões em nome de Jesus, para nós recebermos a vitória. Aleluia! Se você está orando, está buscando, está clamando por alguém para Deus salvar, e alguém já chegou para ti e disse: não tem jeito não, aquele ali vai morrer daquele jeito. Não, continua clamando, porque o dono da promessa é Deus.
O mundo pode dizer não vai dar certo, vai dar tudo errado, mas o Senhor está dizendo vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque é eu que estou no domínio, é eu que estou no controle das coisas, vai dar certo, porque a Ele pertence todas as coisas, queridos. Tudo é do Senhor. Salmo 24 diz que tudo, o mundo e todas as coisas que estão nele é de Deus. Então quem é o mundo para dizer que vai dar errado, que não vai dar certo diante de Deus? Aleluia! Deus é que vai dar a última palavra na sua vida, na vida daquele que você tanto ora, tanto clama, para que Deus salve essa pessoa. Glória a Deus. Nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 12. Fala sobre a prisão de Pedro e Tiago. Tiago já tinha sido executado, e Pedro estava lá na cadeia para ser executado no outro dia, porque aí a festa tinha mais gente, com certeza mais gente importante, uma jogada política que Herodes fez. Agora eu vou ganhar totalmente a confiança do povo, porque agora eu vou matar o líder deles, aquele que Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacenta a minha igreja. Pedro, se tu me amas. Mas não sabendo ele que tinha uma igreja de joelhos orando a Deus. Quando Pedro estava lá preso, dormindo, a igreja estava de joelhos, queridos, orando, buscando a Deus. Eu posso até, olha, eu vou conjecturar. Vamos supor que ele estava orando: Senhor, meu Deus, liberta Pedro, liberta o nosso irmão Pedro. Pedro, Senhor, tem a promessa. O Senhor prometeu que ia levar ele em lugares que ele nunca imaginou ir. O Senhor prometeu que ele ia ser um pescador de almas, um ganhador de almas, Senhor. Meu Senhor, liberta Pedro daquela prisão, liberta. Querido, nós temos que fazer uma oração ousada na presença de Deus, aquela oração sincera que vai tocar o coração de Deus, que era o que a igreja estava fazendo ali em Atos capítulo 12, orando ao Senhor com toda a convicção, com fé, que Deus ia dar um livramento a Pedro. E nós sabemos da história que na madrugada o Senhor manda um anjo lá, e o anjo abre as portas do cárcere. Irmãos, Pedro estava dormindo. Se Deus prometeu, se Deus tem promessa na vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, não sei, descansa, queridos. Apenas faça como essa igreja em Atos capítulo 12, que apenas fique orando, apenas ore, ore e descanse. Não precisa andar preocupado, andar aflito, aflita, não. Se Deus tem promessa, não morre enquanto Ele não cumprir a promessa na vida dessa pessoa. Aleluia! Se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que essa pessoa, esse ente querido, esse filho, não vai morrer desse jeito, Ele vai cumprir todas as promessas, querido. Jesus, Ele fez uma promessa para Pedro lá atrás, dizendo que Pedro, ele ia ser o quê? Pescador de homens, ganhador de almas, que Pedro ia ser levado a lugares que ele nunca tinha pisado. E o Senhor, Ele cumpriu a promessa na vida dele, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Mas o descansar não é nos acomodarmos e deixar a vida de oração de lado, de comunhão com Ele. Não. O descansar no Senhor é orarmos com fé, que no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. Aleluia. Na minha e na sua vida. Glória a Deus. Glória
não sei se eu já falei aqui, se eu já falei, eu vou falar de novo. Irmãos, eu passei cerca de 10 anos orando pela vida da minha mãe. Deus recolheu ela no mês passado, dia 23 do mês passado. Mas o que me alegra é saber que quando todos estiverem na mesa ali junto com Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, os apóstolos, o que me alegra é saber que ela vai estar lá também para comer daquela grande ceia que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus. Aleluia, é isso que me alegra, querido. Então eu digo para você nessa noite: não desista, não desista de orar, não desista de buscar pelos seus, não desista de clamar pelos seus, porque no tempo certo Deus vai fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. O Salmo 40 diz o quê? O salmista diz que ele esperou com paciência no Senhor, não foi? E o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Nós temos paciência. Nós temos paciência. Se Deus não deixou morrer até agora, vamos ter mais um pouco de paciência, querido, porque Deus está trabalhando nessa vida em nome de Jesus. E as nossas orações, as nossas lágrimas não são em vão diante de Deus, aleluia, não são em vão, queridos. Deus, Ele ouve todas as nossas orações, vê as nossas lágrimas, no tempo certo Ele responde, meu amado, minha amada. No tempo de Deus é que Ele realiza todas as coisas de acordo com a sua vontade, com o seu querer, aleluia. É no tempo do Senhor, não é no meu, não é no seu tempo, aleluia. Não precisa andarmos angustiados, aflitos, não precisa andarmos ansiosos, porque o Senhor, o Pedro diz na sua carta, sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo que ele cuida de mim, ele cuida de você. Não precisa andarmos ansiosos, aleluia, não precisa andarmos depressivos, com medo de que não vai acontecer, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que guarda aqueles a qual nós oramos e pedimos para que Ele guarde. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Vamos adiantar o passo. Aleluia, Jesus. Vocês podem glorificar o Senhor, irmãos. Não se intimide não. Deus é fiel, amém? Aleluia, glória a Deus. Às vezes o adversário, ele luta para nos tirar da presença de Deus. Ele luta para nos enfraquecer. Vai jogando seta, vai usando pessoas dali, vai usando pessoas de cá, vai usando a boca das pessoas para nos querer fazer errar com algumas palavras, para nos fazer pecar, desistir, enfraquecer. Mas o Senhor Jesus Cristo, queridos, é que nos reveste de todo o poder, em nome de Jesus Cristo, contra os ataques do adversário, o inimigo das nossas almas. Aleluia. Você pensa que às vezes nós estamos assim numa vida assim tão despreocupados e pensamos
que o adversário, ele não está nos observando. É verdade ou não? Mas o adversário, meu irmão, ele não descansa. Ele trabalha de dia e de noite, incansavelmente. Para quê? Para querer nos fazer ou nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que quando alguém está na presença, orando, buscando e clamando, o mundo espiritual do mal está perdendo. Porque Deus, ele sempre vai nos ouvir, sempre vai ouvir as nossas orações, sempre vai ouvir o nosso clamor. Deus, ele nunca vai deixar, queridos, de nos ouvir. Ele vai nos ouvir sim, ele nos ouve no tempo certo, ele responde todas as nossas orações. Jeremias, no capítulo 33, versículo 13, diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, ele sim está nos ouvindo o nosso clamor. Jeremias está dizendo: clama ao Senhor. O Senhor está dizendo: olha, Jeremias, fala para esse povo, fala para eles não desanimarem. Eles estão aí no cativeiro, mas fala para eles não desanimarem, que daqui a 70 anos eu vou tirar eles aí desse cativeiro. Jeremias, fala para eles continuarem buscando, clamando, aleluia, porque essa foi a promessa que Deus fez, irmãos. Eles iam passar 70 anos lá, e durante esses 70 anos, depois que completasse, Deus ia tirar eles de lá, ia anunciar coisas grandes para eles, que nem eles sabiam o que estava acontecendo. E Deus cumpriu a sua promessa através da oração de um homem chamado Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 9. Quando ele está lendo ali as escrituras, ele se depara com essa passagem, e ele começa o quê? Ele começa a clamar, pedir a Deus, pedir perdão pelos pecados que eles haviam cometido, pela desobediência deles. Daniel é um homem reto, justo, mas ele se incluiu no meio ali também, pessoal. É isso que nós temos que fazer, é orar a Deus, pedir a misericórdia. Isso chama simpatia, se colocar no lugar do nosso ente querido, aquele que está com a vida toda errada, pedir a Deus a misericórdia, pedir para que Deus olhe para aquela pessoa com olhar de misericórdia e dê mais Jesus e vida para essa pessoa, pedir para que Deus salve, para que Deus liberte, para que Deus faça dessa pessoa um homem, uma mulher de Deus, uma ferramenta usada na presença dele. Oh, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu e você, nós estávamos em uma situação que a sociedade falava assim: esse aí não passa de um cachaceiro, não passa de um usuário. Mas Deus estava olhando lá de cima e dizendo: tem alguém que eu levantei para orar por essa pessoa, e eu vou dar a libertação, vou salvar, vou fazer dela uma ferramenta em minhas mãos e vou usar para ganhar almas para o meu reino. Você acha que Deus, quando ele olha alguém na rua, aí passando por aí, daquele jeito, você acha que Deus condena aquela pessoa? Não, Deus olha com olhar de misericórdia para aquela pessoa, querido. O Senhor Jesus, ele não vai nos olhar com olhar de condenação, não, com olhar de misericórdia, porque ele sabe que ainda tem jeito, que ainda há solução para essa alma. Aleluia. Então não é para nós desistirmos, nós temos que clamar, buscar cada dia mais, só para nós concluirmos a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Fica de pé, irmãos, fica de pé para nós
entrarmos para a terra. Jeremias 33, aliás 29, do 11 ao 15, ao 14. Vamos orar, irmãos, pelo nosso amigo aqui, Alex, nosso amigo Alex. Irmãos, hoje eu estava lendo essa passagem, que ninguém vem ao Pai, aliás, que ninguém vai até o Filho se o Pai não levar. E ele conhece. Aqui, com certeza, foi uma alma que Deus fez algo na vida dele. Vamos orar, Alex? Presbítero. Levita, ele disse que era levita, irmãos. Viu? Aí, viu? Ele canta louvor. Então vamos orar pela vida dele. Vamos orar, igreja. Tendo as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, meu Deus, pela vida do Alex, Pai. Meu Deus, liberta essa alma, Senhor. Salve essa alma, Pai. Joga por terra, meu Deus, todo vício, Pai. Todo tipo de vício. Todos os demônios opressores. Demônio, Pai, que influencia, que leva ele aos caminhos, Pai, dos vícios. Meu Deus, joga por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta, Senhor. Liberta o Alex, Pai, desses vícios. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, toca, meu Pai, no coração, arrancando, meu Deus, toda mágoa, Senhor. Meu Deus, curando as feridas da alma, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, liberta essa alma, Senhor. Liberta, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glorifica ao Senhor nessa noite. Amém? Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Jeremias 29, capítulo 11, diz assim, ó: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos exércitos, pensamentos de bem e não de mal. Ei, o Senhor, o pensamento do Senhor ao meu e ao teu respeito não é pensamento de mal, não, queridos. É pensamento, são pensamentos bons para nos dar um futuro. Aleluia, aleluia. O pensamento do Senhor a respeito daquele ente querido que às vezes nós oramos tanto, clamamos e buscamos. Não é um pensamento de mal, não é um pensamento de eu vou matar porque ele está andando errado, não quer saber de mim. Não, é um pensamento de bem. Aleluia. Deus é um Deus de misericórdia. Glória a Deus. Deus é um Deus de justiça, mas Ele também executa a sua misericórdia na vida daqueles a qual nós estamos buscando, clamando e orando, querido. Aleluia. A palavra diz aqui, continuando, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz mais, que ele vai se deixar ser achado por vós. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Começa a orar nessa noite. Começa a orar, igreja. Começa a orar por a pessoa que você tanto ora, pedindo para que Deus liberte, para que Deus salve. Comece a orar nessa noite. Vai orando, vai clamando. Clama, igreja. Ora de amor e ora. Ora a Deus. Ora ao Senhor nessa noite. Clama a Ele, porque só Ele e você sabe o que passa no teu coração nas madrugadas, quando você se encontra sozinho, quando você se encontra sozinha. Só Deus sabe. Aqui é o momento, aqui é a hora que você pode estar orando, estar clamando a Ele, para que Ele vá visitar aquela pessoa lá onde ela estiver, levando cura, libertação, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua boca. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nessa noite, meu Pai, eu oro pedindo para que o Senhor visite a tua igreja nesse lugar. Visita, Senhor, as famílias, Pai, de cada um que aqui se faz presente, ó Deus, levando cura, Senhor, levando libertação.
feridas na alma, Senhor, as feridas do passado, meu Deus, que ainda assola, que ainda aprisiona essa pessoa. Opera, meu Deus, opera, meu Pai, opera a cura, Senhor, cura emocional, cura psicológico, cura nessa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai curando, Espírito Santo, vai curando, meu Pai, vai restaurando nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, oh glória. Ora, meu irmão, ora nessa noite, clama a Ele, clama a Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale língua nessa noite, seja renovado, seja renovada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, vai Espírito Santo de Deus, vai Senhor, toca, vai restaurando, Senhor, restitui, meu Pai, derrama unção, derrama a presença, restaura, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Alabassuri canta, alabai, suri canta, alabaxere canta, araia. Vai Espírito Santo de Deus, vai restaurando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, oh aleluia. Labacanda araia, oh alabassuri canta, alabacanda alabacanda araia. Oh Espírito Santo, vai curando nessa noite, Senhor, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando em nome de Jesus Cristo. Oh aleluia, labacanda araia, uricanda alabassuri canta, alabaxere canta. Aleluia, Jesus, visita nessa noite, Espírito Santo, aquela alma que chegou angustiada neste lugar, Senhor, levando cura, meu Pai, para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Tem alguém, irmãos, que quer reconciliar com Jesus, que quer entregar a sua vida para Ele nessa noite? Se tiver, vem aqui à frente, amém? Se não tiver, que Deus dê mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Quero que eu mais ouvir quando ir nas igrejas, que alguém faz o apelo e eu estava meio, sabe? Mas Deus me deu uma oportunidade, eu estou aqui, amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor. Graças a Deus, ficamos gratos pela mensagem da parte de Deus. Estamos agradecidos ao pastor Antônio, que Deus venha abençoar o nosso ministério. Eu agradeço